Ciro Gomes faz uma entrevista épica, dá a resposta aos jornalistas que eles precisam ouvir e que talvez fazem de conta que não entendem. É o que nós vamos conversar agora, aqui no Opinião em Pauta. Pois é, meus amigos, a entrevista de ontem foi uma entrevista bastante reveladora sobre alguns aspectos, né? E que a gente vai comentar, então, fazer um rápido comentário sobre a entrevista de ontem, mas já convidando você para as 22 horas, porque às 22 horas hoje nós vamos ter uma live, aqui uma live da legalidade, fazendo uma avaliação dessa entrevista do Ciro ontem. Vão estar presentes na nossa live o nosso camarada, nosso amigo, o Yuri Brandão, né, que vai ser aqui no nosso canal, e o nosso amigo Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa. Então, gente, não percam hoje às 22 horas, nós vamos ter uma live da legalidade especial falando sobre essa entrevista de uma maneira mais aprofundada. Aqui a gente vai conversar um pouquinho, então eu já peço de mais nada, né, o seu like, sua inscrição, né, aperta o botãozinho de sininho, enfim, faça todo aquele processo e, claro, deixe seu comentário, que é muito importante. Há vários aspectos a serem apontados nessa entrevista do Ciro, mas eu vou apontar um, tá? Um que eu acho que é o principal, ou um dos principais pontos a serem elencados nessa entrevista. Ciro Gomes teve a coragem de dizer coisas para a imprensa que nenhum outro disse. E quando ele faz o alerta, né, quando ele bota o dedo na moleira e diz, olha, vocês da imprensa, se vocês não cooperarem, se vocês continuarem com essa coisinha toda, as coisas vão piorar. E há o dedo sim da imprensa nesse processo, quando ele faz isso, em outras palavras, é claro, né? Mas quando ele alerta a imprensa de que as coisas vão piorar, né, podem piorar, e que eles vão sofrer, né, os jornalistas vão sofrer mais ainda, Ciro está dando um alerta importante. E só o Ciro pode fazer esse alerta. E quando a gente começa a ver uma bancada tão medíocre, olha, sinceramente, a bancada do Roda Viva ontem foi medíocre, ridícula. As questões ridículas, questões absurdas, questões que eram praticamente somente para atacar a pessoa do Ciro, jamais eram questões de dúvidas das propostas do Ciro. E eu achei que o Ciro foi muito bem, sim, porque o Ciro trouxe uma coisa que chama-se indignação. E há uma indignação por parte da população. Há uma foto de uma pessoa com um cartaz assim, foda-se, STF, papapá. E eu fiz uma leitura daquela frase lá no meu Facebook, que eu faço aqui. Esses eleitores de Bolsonaro são eleitores que são cansados do estelionato eleitoral, tanto à direita como à esquerda. E que ainda, infelizmente, continuam sendo massa de manobra, agora a massa de manobra de Bolsonaro. Mas vejam bem, eles têm uma indignação com tudo isto, porque talvez eles não conhecem a estrutura do Estado e, portanto, eles acham que tem que acabar com o STF e tal, que isso vai resolver o problema, porque é um desespero de quem sabe que o serviço não chega na sua casa, é o desespero daquele que vê as coisas, né, assim, desviadas e ele trabalhando para manter isso. Então, no fundo, a gente não tem que atacar as pessoas em si, mas os causadores disto. E o Ciro foi na raiz, o Ciro foi lá no talo. O Ciro não teve medo, não ficou intimidado com meia dúzia de perguntas idiotas e de provocações. É claro que agora Ciro está sendo batido, mas batam bastante. Façam esse favor para nós, batam bastante a imprensa neoliberal desse país. Batam bastante, porque quanto mais vocês batem, mais o Ciro cresce. E começa a crescer exatamente como um candidato que tem coragem de falar as coisas. Aliás, era isso também que fazia com que muitos apoiassem Bolsonaro, porque Bolsonaro tinha coragem de fazer coisas que outros políticos não fazem. Portanto, o Ciro faz,
mas faz verdadeiramente, espontaneamente, enquanto que Bolsonaro é um teatro, enquanto Bolsonaro é uma claque. Ciro não. Ciro é a indignação do homem sério, do homem de bem, o verdadeiro homem de bem, que está cansado dessa galhofa que estamos vivendo. E enquanto se tenta buscar trazer pela jornalista senhora Thaís a questão da Venezuela, que poderia então, se ela quer trazer a Venezuela para o debate, por que então não trouxe, olha, com essa questão do coronavírus, por que então não se preocupamos, vamos se preocupar, será que não tem uma relação aí com o coronavírus, dessas pessoas de repente estão trazendo o vírus para o Brasil? E se fosse por uma questão assim, ainda que valha, mas não tinha absolutamente nada de interessante, nenhuma pergunta feita naquele programa, por conta exatamente de um jornalismo pobre, de um jornalismo ressequido. Ah, tempos bons do Roda Viva, de Heródoto Barbeiro, de Marcos Marcum e outros tantos jornalistas célebres que ali conduziram esse programa. Mas é assim a vida. Enfim, Ciro está crescendo e Ciro é a real alternativa para tudo isso que está acontecendo nesse país. Força, trabalhistas!